entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Queres, pois, que solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não é este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Boa noite. Amém. Senhor Jesus, antes de iniciar a mensagem, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor o mesmo ímpeto que ele teve quando ele foi acusado. Em nenhum momento ele disse: não, eu não sou rei, não, eu não sou o Cristo. Em nenhum momento ele negou o que o Pai tinha comissionado. Então, nessa noite, antes de iniciar a mensagem, vamos fazer uma oração para que o nosso coração também seja dessa forma, de em nenhum momento negar ao Pai. Amém. Senhor Jesus. Amém. A gente está iniciando essa semana um novo alimento diário, né? O alimento diário que tem como título a semana: Jesus é preso e julgado injustamente. Desse novo alimento diário aqui, que é a ressurreição, um novo dia, um novo começo. E aí essa semana, né, na verdade, ela conta muito do que o Senhor passou antes de ser morto, né? Como ele foi julgado, como ele foi preso injustamente. Você vê aqui esse trecho que a gente leu, Pilatos mesmo ele fala, né, não vejo crime algum, mas ainda assim os judeus, né, eles insistiam em querer matar, em querer prender Jesus. E aí, o alimento diário, não sei se vocês perceberam, de segunda a quarta, a gente vê mais um resumo do que nós vimos na mensagem passada, na mensagem da semana passada, e de quinta até domingo a gente vê especificamente sobre a semana. Neguinho vai falar um pouco mais lá na frente sobre, de fato, o tema da semana, né? Vou falar um pouco sobre a introdução do que a gente está vendo nos primeiros dias do alimento diário. E aí, para começar, o tema da semana passada era sobre a glorificação, né? Sobre a unidade que nós estamos convidados a viver com Cristo. E essa semana começou também falando sobre isso. E aí, para isso acontecer, para essa unidade maravilhosa, nós precisamos crer que essa unidade ela é possível. E aí eu queria começar falando um pouco sobre o resumo do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, o que acontece com a gente, né? João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo aqui, ele dá início à nossa vida cristã. A partir do momento que a gente crê no que Cristo fez, que a gente crê que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí inicia a nossa caminhada cristã. Só que aí, não basta ter a salvação do Espírito, nós precisamos ter a salvação da nossa alma, que é a parte mais difícil de Deus Ele salvar. Por quê? Porque não depende somente de crermos, mas depende de praticarmos o que Ele tem nos dito. Lá em Mateus, né, fala que quem quiser vir após Ele, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a fórmula mágica, fórmula secreta para ter a salvação da alma. É negar a si mesmo. João, né, no evangelho dele, tem um versículo que ele diz que ele cresça e eu diminua. Então a nossa vida cristã, a partir do momento que nós somos salvos, que nós temos a salvação do Espírito, nós precisamos salvar agora a nossa alma, que depende do quanto nós renunciamos às nossas vontades para crer em Cristo e praticar a sua palavra. Senhor Jesus, só que essa salvação, essa palavra que vem até nós, não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade, mas depende unicamente de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós.
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, tudo isso que nós recebemos de Deus, a oportunidade que nós hoje temos de ter o Espírito de Deus dentro de nós, de ter a salvação da nossa alma em processo de transformação, de ter o nosso corpo no vindouro transformado, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes, mas é porque é a suficiência de Deus que nos permitiu hoje estarmos aqui. E nós temos que ser gratos todos os dias, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Tantas pessoas, tantos bilhões de pessoas no mundo, e o Senhor deu essa oportunidade a nós. Nós temos todos os dias de ser gratos a Ele. Senhor Jesus, e aí, como é que Ele vai salvar a nossa alma? Por meio da palavra. A única forma que o Senhor usa para salvar a nossa alma é por meio da palavra. E aí Ele quer nos introduzir na glória. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 11, diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Esse versículo, ele mostra que quando a gente fala que quer ser introduzido na glória, não é uma glória, uma luz resplandecente, não é aquele negócio que a gente tem que colocar a mão na frente dos olhos para poder enxergar, mas a glória, ela tem poder. E o poder que ela tem advém de Cristo e é para nos transformar. Senhor Jesus, mas o que é essa glória assim de forma mais prática? Lá em Mateus, queria ler com os irmãos, Mateus capítulo 17, vou ler bastante versículo, viu? Mateus capítulo 17, versículo 1. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aí o versículo 4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. E ao versículo 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui nesse versículo nós vemos a expressão da glória de Jesus. Diz aí, estava lá Pedro, Tiago e João, Jesus fez o convite, E aí, vamos subir lá no monte, vamos orar comigo lá em cima. E aí eles subiram, quando eles subiram lá, Jesus se transfigurou. A Bíblia fala que o rosto dele brilhava como o sol. A gente não consegue olhar fixamente para o sol, De forma alguma a gente consegue ficar, por exemplo, 1 minuto olhando para o sol. Diz aí eles estarem, não sei, a 5 metros de distância de Jesus, e o rosto dele brilhava como o sol. Provavelmente naquele momento é como se tivesse ficado de dia para os discípulos, Os discípulos, a Bíblia fala que eles caíram amedrontados, Não sabiam o que era que estava acontecendo, mas aquela glória, a glória de Jesus, ela hoje também está em nós. Sabe como? Por meio do Espírito. O Senhor que foi depositado dentro de nós, hoje tem essa participação da glória, e nós podemos também desfrutar desse Espírito que está em nós. Senhor Jesus. E aí, lá em João capítulo 1, versículo 14, João ele fala o que foi que ele viu nesse dia. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: Senhor Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nesse momento, João ele estava testificando o que ele viu. E ele diz que o Verbo habitou entre eles, cheio de graça e de verdade, e eles viram a glória de Deus. Quem aqui quer ver a glória de Deus? Amém. Sabe como é que a gente vê? Por meio da palavra. Mais uma vez, o tema central dessa semana é a palavra. O quanto nós desfrutamos da palavra diz respeito ao quanto nós temos e vemos a glória do Senhor. Senhor Jesus. E além de João ter testificado, Pedro ele também fala sobre essa glória que ele viu. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16.
Olha o que ele diz que viu, 2 Pedro 1,16. Senhor Jesus, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui Pedro, ele não estava contando algo que uma pessoa testificou para ele. Não foi alguém que falou assim: Pedro, eu vi tal coisa e foi muito bonito. Não, ele está falando que ele não viu aquilo por fábulas engenhosamente inventadas. Não foi alguém que contou para ele, mas ele fala que foi testemunha ocular dessa glória. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa íntima do Senhor. Quando ele foi subir naquele monte, Jesus Cristo, ele chamou apenas 3. Eram 12. Por que ele chamou aqueles 3, eu não sei. Mas aqueles 3 foram os que viram a glória do Senhor. Para nós vermos a glória do Senhor, nós precisamos ser íntimos de Cristo. Essa glória excelsa que foi revelada por Deus, que escutaram uma grande voz, é porque eles eram próximos a Jesus. Senhor Jesus, nós temos acesso a essa mesma glória por meio da palavra. João capítulo 17, versículo 7, diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aqui Jesus Cristo está falando, que tudo isso, ele não fala por ele mesmo, mas provém do Pai. Foi algo que o Alimento Diário da Semana frisou muito bem, que tudo isso que a gente tem ouvido, todas as palavras que nós temos recebido, não provém do enviado, mas provém do Pai. Tudo que Jesus Cristo dizia, que Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus, não provinha dele mesmo. Então hoje, na nossa vida, nós também não podemos falar uma palavra que advém de nós mesmos. Nós não podemos viver como se fosse para nós mesmos. Se o próprio Cristo vivia porque era mandado do Pai, hoje nós também temos que viver dessa forma. Senhor Jesus. E aí o Alimento Diário da Semana, ele falou também o seguinte: essa palavra que nós temos recebido, ela tem sido eficaz na nossa vida? E aí ele falou assim: tantas pessoas, tantos testemunhos que nós vemos durante a semana, durante o nosso mês, de pessoas que são abordadas na rua, de pessoas que recebem oração, as pessoas se derramam em choro, as pessoas contam seus problemas, as pessoas ofertam para a obra, as pessoas se tornam missionárias, as pessoas abrem as suas casas por meio dessa palavra que elas ouvem. E nós, essa palavra tem surtido efeito na nossa vida? Se não está surtindo, é porque a gente tem desfrutado pouco. O problema não está na palavra. Na verdade, o problema está em nós. Que esse problema, na verdade, ele só vai ser retirado quando o Senhor vier. Mas até lá, nós precisamos negar o nosso eu e desfrutar dessa palavra maravilhosa que Cristo tem nos dado. Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui nesse momento, Jesus Cristo estava sendo tentado por Satanás, e aí Satanás estava falando o seguinte: por que você não pega essa pedra, transforma em pão? E aí Cristo falou, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes a gente se esquece e começa a despender o nosso tempo todo para o nosso sustento, todo para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa família, e a gente esquece o real motivo de estarmos aqui, a palavra de Deus. E essa palavra, aqui no versículo 4, que fala assim, de toda a palavra que procede da boca de Deus, aqui em grego essa palavra significa rema, que é a palavra instantânea que sai da boca de Deus. E nós temos recebido essa palavra todos os dias. Quantas vezes na semana nós não temos a oportunidade de desfrutar dessa palavra? Nós temos o panfleto da imersão, nós temos a live do PAC,
nós temos a live do domingo, temos a live da quinta, nós temos casa de adolescentes, nós temos as reuniões, tudo isso são forma de nós desfrutarmos dessa palavra rema, que o Senhor tem falado a cada um de nós. Se o Senhor tem dispensado tanto, e nós não temos valorizado, é por isso que a palavra ainda não tem transformado tanto a nossa vida. Mas à medida que o Senhor, Ele fala, à medida que a gente reage, ouvindo essa palavra e colocando em prática, a nossa vida, ela é transformada e nós somos conduzidos à glória. Amém. Senhor Jesus, para sermos introduzidos na glória, nós precisamos ser limpos pela palavra. João capítulo 17, João 17, 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A partir do momento que nós cremos, que nós começamos a praticar essa palavra, sabe o que o Senhor faz? O Senhor nos santifica, o Senhor nos separa, e isso acontece por meio da palavra. A partir do momento que nós começamos a desfrutar, que nós começamos a, de fato, ouvir essa palavra e colocá-la em prática, o Senhor, Ele nos santifica por meio da palavra. Senhor Jesus. E aí, outra forma, né, ainda, lá em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O Senhor quer nos lavar por meio dessa palavra. E aí o irmão na mensagem, ele falou um exemplo muito bom. Ele falou sobre o sangue que circula no nosso corpo. Esse sangue, né, as pessoas costumam dizer que é a vida líquida. Sem sangue, nós não temos vida. Sem a palavra, nós não temos vida. Lá em Salmos, né, fala que sem palavra, o seu povo se corrompe. Então, todos os dias, essa palavra tem que ser viva e eficaz na nossa vida. Não adianta a gente pensar que uma vez, a cada semana, a gente lendo o alimento diário, a gente desfrutando da imersão, uma vez por semana, vai nos salvar. Infelizmente, na verdade, felizmente, essa palavra tem que ser todos os dias praticada na nossa vida. E aí esse sangue, essa palavra que circula no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa alma, vai tirando tudo o que é impureza e vai nos lavando, vai injetando o amor de Deus. No alimento diário da semana falou sobre esse amor aglutinador, ou seja, esse amor que nos junta. A única coisa, Dadinho no início estava falando o seguinte: tem várias pessoas aqui com várias personalidades. E aí Dadinho falou, quem é a irmã mais próxima que eu tenho aqui? Jovaneide. E Jovaneide completamente diferente de Dadinho. Como é que Deus ele consegue juntar essas pessoas? Por meio do amor. E esse amor ele é manifestado pela palavra. À medida que nós desfrutamos da palavra, o amor em nós é acrescido. E nós nos tornamos mais próximos. Esse hino, ele fala fio a fio, vais tecer como? Por meio da palavra, por meio do amor. Quanto mais nós desfrutamos, mais unidos nós ficamos. E sabe o que uma igreja unida, ela faz? Ela traz o Senhor de volta. Um exemplo aqui, lá em Babel, quando eles se uniram, o Senhor falou, vixe, agora não tem o que fazer mais não. Se uniram, agora eles conseguem fazer o que eles quiserem. Se eles conseguiam fazer o que eles quisessem, sem a presença de Deus naquele momento, imagina uma igreja unida com o amor de Deus. O que nós não conseguimos fazer, por exemplo, aqui na cidade de Angicos, que não sei se tem cerca de 40, 50 pessoas, não sei. Diz aí 50 pessoas unidas com esse amor, com essa palavra, pregando o evangelho nas ruas. Ia mudar ou não ia mudar Angicos? Então hoje, nós temos essa oportunidade. Jesus Cristo estava pregando e estava sendo julgado e preso injustamente. Hoje nós temos a oportunidade de pregar sem ser julgados. Hoje nós temos a oportunidade de pregar sem ser presos. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí, falando um pouco mais sobre essa glória, Às vezes a gente leva essa glória como se fosse uma glória lá no vindouro. E aí, já para finalizar, o tempo já está bem avançado, essa glória, na verdade, tem que ser desfrutada
hoje por nós. Moisés, não sei se os irmãos lembram, Moisés ele ia até a tenda da congregação para desfrutar do Senhor. Ele não ia uma vez por ano. Ele não ficava pensando, não, é só quando eu estiver próximo de morrer. Não, ele ia todos os dias porque ele era íntimo de Deus. Hoje na nossa vida nós precisamos desfrutar dessa glória todos os dias. E com Moisés era diferente, né? Ele tinha uma glória que desvanecia com o passar do tempo. Mas graças a Deus hoje o Espírito está dentro de nós. E essa glória não é mais uma glória que desvanece. Ela é uma glória que é cumulativa. Quanto mais nós desfrutamos, quanto mais nós vamos até Deus, mais essa glória ela nos transforma. E mais parecidos com Deus nós somos. Lá em 2 Coríntios, para acabar, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Versículo 18, todo mundo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Hoje nós temos a oportunidade de face a face contemplar a Cristo, como por espelho. Quando vocês vão lá na frente do espelho que vocês se veem, hoje nós temos a oportunidade de desfrutar de Cristo da mesma forma. Cristo hoje está em nós. O que cabe a mim e a você é contemplar. À medida que contemplamos, mais transformados nós seremos. E agora, Neguinho vai falar um pouco mais sobre Jesus. Amém. Senhor Jesus, como o Rômulo iniciou falando, essa mensagem dessa semana foi basicamente de segunda a quarta, completando a mensagem da semana passada, né, que tinha como título, acho que a unidade gloriosa entre Deus e o homem. E o título dessa semana é Jesus é preso, acho que julgado e preso, Jesus é preso e julgado injustamente. É interessante, irmãos, o esforço que o Senhor fez, né, para nos introduzir na glória. E é isso que nós precisamos valorizar. Semana passada e ainda um pouco essa semana, como o Rômulo completou, nós vemos tudo, assim, todas as vantagens, podemos dizer, o que hoje nós podemos desfrutar pelo fato de Deus estar querendo nos conduzir à glória juntamente para dentro dele mesmo. Agora esse capítulo 18 aqui de João, que é a base dessa mensagem, dessa semana, ele mostra o processo que Jesus passou e um processo que aos olhos humanos foi injusto. De fato, quando você começa a ouvir, né, a história de Jesus, o que foi que Jesus fez de errado para Jesus ser preso? O que foi que Jesus fez de errado para ser condenado e ser crucificado? Irmãos, foi um processo totalmente injusto, mas graças ao Senhor, porque mesmo assim, mesmo sendo justo, o Senhor se submeteu a esse processo, porque Ele queria nos salvar. Amém? Vamos ler aqui João capítulo 18. Capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu.
Se é a mim, pois que buscais, deixa ir este, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Vamos parar aqui no versículo 9. O Senhor, irmãos, tem nos revelado a sua palavra. Como o Rômulo também compartilhou aqui, a palavra de Deus para nós é algo vivo. É algo que Deus está falando constantemente. Não a palavra que Deus falou e ficou presa aí no passado e que hoje não tem mais serventia. Não, é uma palavra atual e que cada vez que nós ouvimos o falar do Senhor, nós recebemos uma nova direção para seguir o Senhor de perto. O versículo 3 aqui, Senhor Jesus, na verdade o versículo, primeira vez que ele fala sou eu, é aqui no versículo 5. Respondeu-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Irmãos, o mais impressionante aqui é o resultado do falar de Deus. Imagina aí o poder da palavra de Deus. Quando Jesus falou, sou eu, olha o que aconteceu. Recuaram e caíram por terra. Irmãos, não eram poucos homens que estavam ali. O irmão mostrou na mensagem que era em torno ali de 500 homens, né, quando juntavam tudo. 500 homens estavam ali para prender Jesus, e eles não estavam pacificamente. Eles estavam ali, como diz aqui, lanternas, tochas e armas. Imagina aí 500 homens armados para prender um único homem, e quando ele falou assim, eu sou, ou sou eu, como nós vimos no alimento diário, né, esse sou eu aqui, é o mesmo, né, mesma maneira como Deus falou ali para Moisés em Êxodo. Vamos ler aqui Êxodo, deixa eu ver aqui o Êxodo capítulo 3, versículos do 13 ao 14. Senhor Jesus, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, o mesmo poder com que Deus falou para aquele povo, Jesus agora estava falando contra aqueles soldados. E a prova do poder da palavra de Deus é que uma única palavra de Jesus fez aqueles soldados, irmãos, caírem e recuarem ali naquele momento. Isso mostra, irmãos, a divindade, o poder e o fato de que Jesus também era o próprio Deus. Mas não só isso, ele não só usava o poder da palavra. O versículo, Senhor Jesus, acho que o versículo 8 diz assim, então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscai, deixai ir estes. Irmãos, isso é uma coisa muito elevada. Você imagina o momento que o Senhor estava passando. Você num ambiente ali de escuridão, de repente 500 homens armados ali para não só prender. A intenção daquele povo já era de fato, irmãos, eliminar o Senhor. E Jesus, como os versículos mostrou, Jesus sabia o que estava para acontecer com ele. Mas Jesus, irmãos, não só não recuou, como ele ainda teve intrepidez para pedir, né, para que deixasse ir os seus discípulos. Irmãos, que coração de servir não só a Deus, mas também de servir ao homem. Será que hoje nós temos esse coração? Irmãos, eu confesso para vocês, se eu tivesse com vocês tudinho, né? Chegasse 500 homens armados, eu era o primeiro a correr. Sei nem quem é neguinho, eu botava para procurar outro neguinho, Kelso. Tá aqui, é esse. Irmãos, mas isso mostra o amor que o Senhor, Ele sempre teve para com cada um de nós. Isso nos deve, assim, nos comover, irmãos, nos levar a ser cheios de amor, não só pelo Senhor, mas pela obra que Deus hoje quer fazer por meio de nós. Como nós vimos na semana passada, Jesus, ele foi introduzido na glória. Mas o que levou Jesus a ser introduzido na glória? A sua obediência. Em nenhum momento Jesus ele recuou. Não sei se vocês percebem, nessas últimas semanas o Senhor tem falado para nós, né, novamente de sofrimento. É por meio de sofrimentos,
nós precisamos passar pelo sofrimento. A salvação da nossa alma depende também dos sofrimentos. Então, tudo, irmãos, que o Senhor proporciona para nós hoje, embora seja momentos de sofrimento, assim como foi para o Senhor, mas o resultado final é a glória. Diga aí para o irmão do seu lado: irmão, o resultado final é a glória. Continuando aqui o versículo 10 diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Irmãos, que homem, né, destemido. Eu não falo destemido para enfrentar aqueles homens, mas destemido, irmãos, para cumprir a vontade de Deus. Quando alguém queria ajudar Jesus, por mais que fosse algo bom, mas se fosse para distanciá-lo da vontade de Deus, irmão, Jesus era intrépido em responder que ele não queria aquele tipo de ajuda. Sabe, isso para nós, irmãos, é um encorajamento hoje. Pode ter certeza, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, vão aparecer pessoas maravilhosas, cheias de boas intenções, tudo armado, né, com espada para destruir quem quer que seja, mas nós precisamos observar se esses que estão nos defendendo, olha, aqui era o próprio discípulo do Senhor, mas aquela defesa de Pedro ali, irmãos, queria impedir que Jesus cumprisse a vontade de Deus. Então, por um lado, nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus, mas também por outro, precisamos ter essa advertência com essa situação de Pedro. Pedro, né, era alguém muito precipitado. Em outras situações, lá em Mateus registra, quando o Senhor falou que ia para a cruz, ele disse: Senhor, de maneira alguma isso vai acontecer com o Senhor. Mas uma coisa, irmãos, Pedro ele tinha de positivo. Mesmo sendo repreendido pelo Senhor, Pedro sempre estava disposto a mudar. De 500 homens, quando Pedro falou, né, que Senhor, ainda que todos o deixem, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E eu estava vendo, de fato, nesse momento, eu acho que não sei o que passou pela cabeça de Pedro, mas humanamente falando, irmãos, não tinha como enfrentar ali 500 homens e Pedro querer ir para cima daqueles homens. Não sei se ele pensou: eu vou me entregar pelo Senhor, já disse que vou morrer, então eu vou morrer mesmo, ou se de fato ele creu, né, que o Senhor poderia salvar e destruir todos aqueles homens ali. Irmãos, poder o Senhor tinha de sobra. Apenas uma palavra e todos aqueles homens recuaram e caíram. Mas a questão aqui em jogo, irmãos, não é esse poder para fazer coisas miraculosas. Sabe qual é o maior poder do universo? É a palavra de Deus sendo cumprida. Às vezes nós buscamos tanto, né, tanta experiência, tantos exemplos de poder, de coisa extraordinária relacionada ao âmbito assim natural e humano. Irmãos, Deus criou todas as coisas. Nada, irmãos, que vem de Deus deve ser surpresa para nós. Se Deus foi capaz de criar todas as coisas, será que Ele não é capaz de modificar alguma coisa? De fazer o que para nós é algo extraordinário? Irmãos, hoje, sabe o que é o extraordinário? É o sobrenatural, é o espiritual. Nós focamos tanto, né, nas coisas aqui dessa terra, e muitas vezes deixamos de perceber que o maior milagre que Deus quer fazer na nossa vida, sabe qual é? É cumprir a sua palavra. Diga aí para o irmão do seu lado: Deus quer que você cumpra a sua palavra. Senhor Jesus. E nessa situação aqui, né, enquanto depois o Senhor foi preso, como o próprio título mostra, e é interessante, irmãos, enquanto o Senhor foi preso ali, Pedro, assim como o Senhor já tinha falado, o mesmo Pedro, né, que queria enfrentar ali 500 homens com a espada, cortou ainda a orelha de um soldado. Aquele mesmo Pedro, tão destemido, pouco tempo depois, ele estaria negando o Senhor 3 vezes, como o Senhor havia falado. Ou seja, nenhuma palavra, irmãos, que o Senhor falou, ela cai por terra. Se o Senhor falou, a palavra vai se cumprir. Diga aí para o irmão do seu lado: irmão, se o Senhor falou, a palavra vai se cumprir.
Senhor Jesus. Se o Senhor falou, a palavra vai se cumprir. Amém? Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver só para adiantar aqui. E o Senhor foi preso, né, aqui no capítulo 19, no capítulo 18, o versículo 19, mostra que o Senhor foi interrogado ali por Anás. Senhor Jesus, deixa eu ver aqui para adiantar. Aqui o versículo 25 mostra Pedro negando o Senhor. E no final Jesus, né, ali no versículo 28, Jesus é levado ali perante Pilatos. E naquele momento ali ele foi julgado, como mostra o título, de maneira injusta. Foi condenado e não foi com qualquer tipo de morte. O Senhor morreu na cruz. Eu vou só ler aqui para encerrar. O domingo. Senhor Jesus, o alimento diário do domingo diz assim: Jesus é o príncipe da paz e também executa o juízo e a justiça. Irmãos, olha aí que ele é preso de maneira injusta, ele é julgado, ele é condenado de maneira injusta, mas ele é o príncipe da paz e também executa o juízo e a justiça. No julgamento de Jesus, nem os líderes judeus fizeram justiça, nem Pilatos, expondo que a justiça desse mundo é falha e falsa. Irmãos, é para isso que nós precisamos atentar. Nós ainda vivemos nesse mundo, mas nós não podemos, irmãos, nos apegar e nem confiar em nada desse mundo. A justiça, o que há de mais justo nesse mundo é a justiça. Mas a justiça dos homens, irmão, para Deus, ela é injusta. Então, se nós não podemos nos apegar ao que é justo nesse mundo, ao que mais nós vamos nos apegar? Irmãos, o que nós precisamos é nos apegar a Jesus. Fala aí para o irmão do seu lado: irmão, você precisa se apegar a Jesus. Senhor Jesus, a justiça, irmão, dos homens é passível de suborno e sujeita a pressões. Sob a pressão dos judeus, Pilatos condenou a Jesus. Veja a diferença, irmãos, de uma pessoa de fato justa e uma pessoa que é justa aos olhos do mundo. Você acha que a pressão que Pilatos sofreu era maior do que a pressão que Jesus sofreu? Nem de longe, irmãos. A pressão que Pilatos sofreu ali por parte dos judeus não era nada comparada à pressão que Jesus estava sofrendo naquele momento. Mas eu pergunto a você, Jesus cedeu à pressão? Não, Jesus estava firme em cumprir a justiça de Deus. Senhor Jesus, não nos sentimos seguros nesse mundo, mas graças a Deus pela manifestação do reino dos céus. Vamos dizer assim: graças a Deus pela manifestação do reino dos céus. No Evangelho de Mateus, irmãos, mostra, né, narrando ainda esse acontecido, que Jesus, enquanto estava sendo preso ali, naquela situação de Pedro, ele falou: você acha que se eu quisesse, o Pai não mandaria aqui 12 legiões de anjos para me defender? Uma legião de soldados, né, romanos, equivale a 6.000 homens. 12 legiões vezes 6 dá 72.000 anjos para defender o Senhor naquele momento. Irmãos, mas o Senhor, ele não estava preocupado em se defender, em destruir ninguém. Ele estava preocupado apenas em fazer e cumprir a vontade do Pai. Amém? Diga assim: eu quero cumprir a vontade do Pai. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, durante o milênio viveremos no reinado de Jesus, do príncipe da paz. Nesse reino teremos paz, porque haverá a verdadeira justiça durante 1000 anos, ao fim dos quais Jesus entregará o reino a Deus Pai, que em justiça e paz reinará para todo o sempre. Irmãos, isso aqui precisa estar constantemente na nossa memória. Sabe, nós estamos aqui na terra, vivemos em meio à injustiça, ao caos, mas a nossa esperança, irmãos, não é nessa terra. A nossa esperança não pode ser nas coisas dessa terra.
Alguns dizem, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Irmãos, a justiça de Deus nunca tarda. A justiça de Deus, se nós vivemos o reino de Deus, que é o reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria, a justiça de Deus já está sendo feita na nossa vida. Quando nós abrimos, irmãos, os nossos olhos para perceber que esse reino, que vai durar 1000 anos, e que o Senhor quer nos entregar, é o reino de justiça, paz e alegria, irmãos, nós consideramos, assim como Paulo, né, tudo dessa vida como esterco. Não tem nada, irmãos, comparado ao que Deus ele quer nos dar. Senhor Jesus, olha aqui o que diz o final da leitura do domingo. A igreja já vive dentro da justiça e da paz de Deus, porque é a realidade do reino dos céus. Vamos repetir comigo? Diga assim: a igreja hoje já vive dentro da justiça e da paz de Deus, porque é a realidade do reino dos céus. Sabe, irmãos, a vida da igreja não é só um ajuntamento de pessoas. Não é um grupo social que você se exclui da sociedade mundana e agora você tem um ambiente mais restrito, um ambiente com mais moral, com mais ética para você conviver. Não. A igreja, irmãos, é a manifestação do reino de Deus. É a manifestação do reino dos céus. Se muitas vezes nós não estamos vivendo isso, irmãos, o problema não é a igreja. O problema somos nós. E uma vez ciente disso, o que é que nós precisamos? Nos voltar a Deus. Como o Rômulo falou no início, nos voltar a Deus por meio da palavra. Senhor Jesus, durante 1000 anos estaremos dentro de um reino de justiça e paz. Irmãos, você crê? Você crê que Deus ele quer nos entregar um reino de 1000 anos de justiça e paz? Irmãos, eu confesso para você, eu posso não viver integralmente 100% o tempo da minha vida em função desse reino, mas o que me sustenta na vida da igreja é essa visão. Quando eu olho, irmãos, para esse mundo caótico, tudo que você busca no final é insatisfação. Irmãos, eu percebo que Deus ele quer me dar um reino de justiça, um reino de paz, e que durará 1000 anos, e que depois nós teremos a nova Jerusalém por toda a eternidade. Irmãos, isso me motiva a viver a vida da igreja. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, chegará a hora de Cristo assumir o reino. Olha aí, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Vocês estão vendo que agora faz todo sentido irmãos saírem aqui do nosso continente e irem pregar o evangelho na África. Faz todo sentido nós trabalharmos e os recursos que o Senhor faz chegar na nossa mão, nós investirmos para que esse evangelho alcance outros continentes, porque isso, irmãos, é o que vai trazer mais rápido esse reino de justiça, paz e alegria. Senhor Jesus, quando Cristo assumiu o reino, toda a injustiça findará. Quem é que quer colocar um fim na injustiça? Muitos filhos de Deus acham que a maneira mais eficiente é eu me candidatando, né, a determinado cargo público aí, eu agora vou mudar. Irmãos, nessa terra não tem como você ser justo pelos métodos humanos. Somente a palavra de Deus, irmãos, ela pode exercer justiça nessa terra. Quando Cristo assumiu o reino, toda a injustiça findará. E viveremos em justiça e paz por 1000 anos. Aleluia! Quem aqui quer fazer parte desse reino? Amém. Irmãos, eu quero fazer parte desse reino. E a maneira e o caminho que o Senhor está nos dando é viver a vida da igreja com base na palavra que Ele tem falado. Amém? São 9h10, vamos agora fazer pequenos grupos e vamos ruminar essa palavra. Amém.